dia, sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês aqui para ouvirmos a palavra de Deus e louvarmos a Ele. Vamos nos cumprimentar dando um bom dia para quem está pertinho da gente. Nós vamos pegar o nosso hinário, nós vamos cantar o primeiro hino do nosso culto, o hino 188, hino 188 do hinário luterano. Convido vocês a permanecerem com o hinário em mãos. Nós vamos hoje seguir a nossa liturgia número 2, está na página 34, 35, bem no início do nosso hinário. Nós vamos seguir a partir do ponto 2, onde diz invocação. Nos coloquemos de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Nós vamos fazer a segunda oração, a
este Deus, nosso Criador e Redentor. Nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e lhe for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Nós vamos pegar as nossas Bíblias, o Salmo para este domingo, Salmo 121, Salmo número 121. Está na página 415 do Antigo Testamento. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém.
O Senhor seja convosco. Senhor Deus, nosso Pai, é muito bom estarmos em Tua casa, neste período de Quaresma. Dá-nos um coração sincero e arrependido, mova-nos com o Teu Espírito Santo, para que creiamos em Teu Filho como nosso Senhor e Salvador, e em Tua Santa Palavra, que estejamos sempre confiantes em Tuas promessas, como o Pai Abraão esteve. Em nome de Cristo, que vive contigo e com o Espírito Santo, pelos séculos sem fim. Congregação, quer sentar? Em preparação às demais leituras, nós cantaremos o hino 434. Hino 434, que são as palavras do Salmo 121, em parte. está em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12 está na página 9 do Antigo Testamento. Gênesis 12, 1 a 9. Deus chama Abrão. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem,
e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. O Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Este texto serve de base para a nossa mensagem de daqui a pouco. Vamos ler agora um trecho da epístola, da carta aos Romanos, capítulo 4, página 126 do Novo Testamento. Romanos 4, página 126 do Novo Testamento. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 8 e depois 13 a 17. 4 a 8 e 13 a 17. O exemplo de Abraão. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Versículo 13, promessa e fé. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei não receberem o que Deus promete, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei também não existe obediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existe. Até aqui a leitura da carta. Neste momento nós vamos chamar as crianças à frente aqui. Todas as crianças estão convidadas para a escola bíblica. Os professores podem vir à frente e vamos fazer uma oração antes da escolinha. Olha só quantos.
fazer uma oração para subirmos para a escolinha. A gente junta as mãozinhas assim, assim. Fecha os olhos. O pastor fala, vocês repetem. Querido Jesus, muito obrigado, porque hoje eu estou aqui na tua igreja, escutando a Bíblia. Abençoe a nossa escolinha. Em teu nome, amém. Muito bem. Pode acompanhar a professora para a escolinha. Nós vamos cantar o hino 245. Hino 245, em preparação à leitura do Evangelho. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai.
A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entendeu isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Até aqui a leitura do Evangelho. Neste momento nós faremos a nossa confissão de fé. Vamos dizer aquilo que cremos, resumidamente, fazendo uso das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Quero sentar? Em preparação à mensagem, nós cantaremos o hino 269. Hino 269. Deus abençoe nosso meditar em sua santa palavra. Amém. Semana passada nós tivemos a oportunidade de ouvirmos aqui um trecho de Gênesis 3, a história da queda em pecado, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem divina. Hoje estamos aí com mais um texto de Gênesis, o livro que conta o começo de todas as coisas. Gênesis 12, onde Deus chama Abrão, como nós lemos há pouco. Essas histórias de Deus com o seu povo, elas têm algumas curiosidades. Por exemplo, nesse chamamento, e Abraão, ou melhor, Abrão, daí então obedece e vai com ele a mulher dele, a Sarai, pois será Sara. É interessante que Deus parece começar coisas importantes na história com algumas coisas estranhas, como por exemplo,
prometer para Abrão uma grande descendência, dizer que Abrão herdaria aquela terra, sendo que a mulher dele era estéril, não podia ter filhos. Só isso já dá um nó na cabeça daquele homem. Depois, ao longo da história de Gênesis, a gente vai ver que Abrão se preocupa com isso, e Deus por fim dá um filho a eles. Mas é interessante que Deus começa a história daquele que é chamado o pai dos crentes, ou o pai da fé, com alguém que não podia ter filhos, com essa matriarca. E não foi só ela o caso estranho, a Rebeca também não podia ter filhos, outra matriarca. A Raquel também não podia ter filhos. Depois, lá no Novo Testamento, também nós vemos a mãe do João Batista, que a princípio não podia ter filhos. É interessante como Deus começa coisas importantes em lugares que parece que não sai nada. E lá Deus faz acontecer o milagre. Nesse sentido, nós estamos na Quaresma. Quando olhamos para a cruz, a gente pensa, de lá não pode sair nada. Mas sai, e muito. Cristo se fez obediente até morte de cruz. Nós vemos lá em Filipenses 2. Parecia algo estéril essa empreitada de Cristo. Olha aí, terminou na cruz, não deu em nada. Deus sim, muita coisa na salvação eterna. Mas vamos voltar para Abrão um pouquinho. Notem que Deus chama Abrão, já era um senhor de idade, 75 anos, nos diz o texto. 75 anos, já deu tempo de construir muita coisa, de constituir família, ter amigos, parentes, ter posses. Você está bem estabelecido nessa idade, normalmente é assim. E aí Deus vem e diz, olha, deixa tudo isso aí para trás, que eu vou te guiar para um lugar, uma terra prometida, e eu não vou te contar onde é esse negócio. É uma proposta bem estranha. Vem, me segue, larga tudo, e depois eu te conto onde é que tu vai. Os versículos 2 e 3 de Gênesis 12 trazem 7 promessas ao todo. Em 2 versículos há 7 promessas. E a estrutura desse texto em hebraico, ela nos indica qual delas é a mais importante. A estrutura é mais ou menos assim: passo 1, 2, 3, a parte central, e aí 5, 6, 7. A parte que está no meio é a mais importante. Uma maneira hebraica de se escrever. Primeira promessa: fazer de Abrão uma grande nação. Segunda, abençoá-lo. Terceira, glorificar o nome de Abrão, ele seria conhecido. Quinta, abençoar todos os que o abençoassem. Sexta, amaldiçoar todos que o amaldiçoassem Abrão. E 7, em ti todas as nações serão abençoadas. Qual é a do meio, a mais importante? É um imperativo: seja uma bênção. Abraão, eu estou te chamando, vai, caminha, anda, seja uma bênção. Deus chama aquele homem para ser uma bênção para o mundo. E se nós voltarmos a Gênesis 3,15, que foi lido semana passada aqui, o que Deus promete para Adão e Eva? Deus promete um descendente que venceria Satanás. Deus promete o próprio Jesus Cristo. E é ali da linhagem de Abrão, passa por Abrão, o pai da fé, a linhagem de Jesus Cristo. Deus então está começando a cumprir, através de Abraão, a promessa prometida lá em Gênesis 3,15. É interessante que, o que será que o Abraão deixou para trás devido a essa promessa de Deus? Bom, em primeiro lugar, ele só foi porque Deus havia feito promessas para ele. Mas o que ele teve que deixar para trás? A gente não consegue imaginar muito, porque o texto bíblico aqui de Gênesis, Deus aparece e chama Abrão e mas qual era o contexto? O que o Abrão fazia? Como é que era a vida dele, do pai dele, o Tera ou o Terá? Como é que era a vida deles? Aí a
palavra de Deus nos auxilia com um livro um pouco mais adiante, Josué capítulo 24, versículo 13, é o final do livro de Josué, onde Josué está dando um discurso para o povo de Israel, que é aquela famosa passagem no finalzinho do capítulo 24, onde Josué pergunta para o povo: pois é, povo de Israel, vocês vão servir ao Deus de Israel ou vão servir aos outros deuses? E Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o contexto de Josué. Josué, lá nesse capítulo, ele diz no versículo 13 que os antepassados de Abraão adoravam outros deuses. Os antepassados de Abraão adoravam outros deuses. Quando Abraão foi chamado aos 75 anos, ele tinha pai. Será que eles não tinham uma região? Claro que tinham. E Josué nos deixa claro aqui: Abraão não só deixou a terra, não só deixou família, Abraão deixou de crer nos deuses que ele acreditava antes. Abraão mudou a sua vida de fé. Abraão agora constrói altares para adorar o Deus de Israel. É uma enorme mudança de vida. O texto de Romanos, ele nos traz Abraão como um exemplo de fé. E nós, nesse período de Quaresma, eu disse aqui a semana passada, nós estamos na caminhada até o Calvário, finalmente até a Páscoa, a ressurreição. Se nós olhamos a caminhada de Abraão, vai de Gênesis 12 até Gênesis 22, uma vida muito bonita, uma caminhada não tão fácil, mas uma vida de fé exemplar. Deus chama e Abraão vai. Abraão duvidou em alguns momentos? Claro que duvidou. Sara duvidou também. Mas Deus continuou fiel a eles. A nossa caminhada de fé e vida, ela pode se assemelhar muito à caminhada de Abraão, porque nós também temos que confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus, e muita coisa a gente não vê também. Por exemplo, Abraão tinha na frente dele a promessa de Deus de uma terra, a terra de Canaã, onde manda leite e mel. Mas ele não tinha visto nada disso. Nós temos uma promessa também à nossa frente, a maior de todas já se cumpriu, a vinda de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa caminhada nós vamos fazer aí até a Semana Santa e a Páscoa. Nós vamos ter uma caminhada bem mais longa, que a gente não sabe quantos anos vai durar, que é a caminhada até a vida eterna. A caminhada até os novos céus e nova terra. Quanto tempo vai demorar isso? Eu posso sair aqui do culto, sofrer um acidente e morrer. Tomara Deus que esteja lá, junto dele. Nós podemos estar juntos aqui por mais 50 anos. E aí, até que enfim chegar diante de Deus. A nossa caminhada também passará por dúvidas. Nós teremos dúvidas nessa caminhada. Mas Deus jamais abandonou Abraão na caminhada dele. E Deus nunca nos abandonará na nossa caminhada. Uma pergunta que se faz às vezes, no que diz respeito a essa promessa de Deus para Abraão, é a seguinte: mas em que terra era essa que Abraão ia receber mesmo? Já que nós somos filhos de Abraão e temos as mesmas promessas dele, que terra era essa que ele iria doar, iria ganhar? A terra de Canaã, sem dúvida. Mas a promessa, ela tem um alvo muito maior. E aí a Bíblia de novo nos ajuda, lá em Gálatas 13:29, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo nos diz quem é a descendência de Abraão. Porque Deus prometeu a descendência de Abraão. A terra prometida foi prometida para a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Vamos abrir a Bíblia em Gálatas 13:29. Conferir quem é a descendência de Abraão, para quem foram feitas as promessas. Gálatas 3:29. Alguém gostaria de ler para a gente, se alguém encontrou? Pode fazer a leitura. Já que vocês não são
já que vocês pertencem a Cristo, vocês são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus deu. A descendência de Abraão são os cristãos, são os crentes em Jesus Cristo, a descendência de Abraão. Não precisa mais nenhum versículo além desse. Nós, gente, temos as mesmas promessas. Deus prometeu a vida eterna, os novos céus e nova terra, não um pedacinho de chão aqui ou lá pertinho da Palestina, no Oriente Médio. Não, Deus nos prometeu. Deus prometeu para aqueles que são batizados a vida eterna. Deus prometeu que os cristãos herdarão a terra celeste. Portanto, meus queridos irmãos, neste período de Quaresma, nós podemos caminhar essa caminhada até a cruz com a certeza que Abraão tinha e com a mesma confiança que Abraão teve em Deus, sabendo que nós herdaremos aquilo que Deus prometeu, a vida eterna. E o texto de João 3, ele justamente explica o porquê que a gente vai herdar essa vida eterna. João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O Nicodemos parece que não entendeu isso, né? Nicodemos parece que não entendeu isso muito bem. Nicodemos era um mestre judeu, estava lá conversando com Jesus, sabia que Jesus tinha feito um milagre, transformado água em vinho, um milagre surpreendente. Ele está lá conversando meio que às escondidas com Jesus, e ele chama Jesus de mestre. Ele também diz que esse mestre é o mestre enviado de Deus, mas Nicodemos para aí. Ele fica em Jesus só como um mestre e um mestre enviado de Deus. E o que Jesus faz com ele? Nicodemos estava pedindo sinais, né? Pedindo milagres. Essa é uma outra coisa que a gente também tem muitas vezes. Eu quero sinais. Que sinal Deus vai me mostrar? Qual é o milagre que Deus vai operar para mim crer? E Jesus, como em outras vezes, ao conversar com Nicodemos, ele diz: olha, é preciso que o Filho do Homem seja levantado, como foi levantada aquela serpente de bronze lá no deserto. Quando o povo era picado pela cobra, olhava para a serpente de bronze e era curado, voltava à vida novamente, era curado. E Jesus diz que o Filho do Homem vai ter que ser levantado no madeiro também, terá de ser levantado na cruz. E se alguém quer algum milagre, quer algum sinal, o maior milagre, o maior sinal, e é o que nós lembramos na Quaresma e na Páscoa, é a cruz. Não tem como eu chegar lá na herança eterna sem esse grande milagre, que é o milagre realizado pelo próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. Nicodemos também está aí, na descendência de Abraão, nós também, todos os cristãos. E nesse período da Quaresma, gente, não vamos só teorizar a cruz de Cristo, não vamos fazer da cruz de Cristo um amuleto que nos dá sorte, nos protege, fecha o corpo. Talvez até como pastores e teólogos não vamos fazer a cruz como a principal coisa que fecha o sistema de doutrinas bem certinho, ou simplesmente a finalização de um belo sermão. Finalizei com a cruz. Vamos ouvir o que o Jesus, que lá na cruz foi pendurado, falou para Nicodemos. Deus amou o mundo tanto, e foi desse jeito que Deus amou o mundo, através do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, para que nós tenhamos hoje e sempre a vida e vida em abundância. Amém. Convido a congregação a se colocar de pé. Nós vamos cantar o ofertório. Não me lances fora da
cantaremos neste momento o hino 169. Durante o cantar do hino 169, nós faremos as nossas ofertas no altar. Senhor Deus, nosso Pai, Tu criaste Abraão durante toda a sua vida. Nós também sabemos que Tu tens guiado a cada um de nós e por isso estamos aqui hoje em Tua Santa Igreja. Tivemos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e lembrarmos, Senhor, também do sofrimento, sacrifício e morte de Jesus para nos salvar. A Ti, Senhor, nós entregamos a Andressa, que irá fazer uma cirurgia amanhã. Abençoe a ela, também os médicos e a equipe de enfermagem, para que tudo corra bem e ela tenha uma rápida recuperação. Também oramos em favor da Karine Mucino, que irá dar à luz no dia 23, a Camila. Faça, Senhor, com que tudo corra bem, que a Camila venha com saúde e que logo possamos batizá-la. Também te agradecemos por mais um ano de vida do Maurício, que vai completar agora no dia 20. Que o Senhor esteja com ele, o proteja, o abençoe, o mantenha sempre firme na fé. E agradecemos pelo aniversário de Osmar e Carolina Vaz no dia 14 de março. Também, Senhor, continue com esses teus servos, guiando-os pelo caminho da fé. E agradecemos também pelo aniversário da Luciana e do Bob Gueda, na sexta-feira. Abençoe, Senhor, estes teus servos, para que eles também tenham sempre sede de tua palavra, cresçam sempre no conhecimento de Ti e de Tua santa vontade. Tudo isso, Senhor, entregamos em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos abrir o nosso cenário no hino 257, em preparação à Santa Ceia. Hino 257. Cristo para a comunhão e oferece
ponto 20, onde diz prefácio. Liturgia 2, página 43.20, onde diz prefácio. Sempre onde tem um O, eu, o ser de conduz, e o ser, a congregação. O Senhor seja convosco. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é, o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos este cálice, o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha.
vamos começar pelo meu lado direito, vindo ao centro, recebendo a hóstia, depois o cálice individual ou o cálice coletivo, depois a esquerda da mesma forma. E depois nos encontrar. A abrir o binário da liturgia 2, página 52, ponto 27. Escolha que nos diga. Ponto 27, últimos. Senhor, agora despertes e falas o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, para humilhar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Querem sentar? Mas todos aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Temos visitantes que vêm pela primeira vez hoje. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, voltem sempre. É uma alegria estar com vocês aqui. Tá? Nós vamos concluir o nosso culto de hoje cantando o hino 202 em pé. 202.